de compreendermos a Tua palavra através do Espírito. Louvamos o Senhor porque também, Senhor, através do Espírito, nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, e nos voltamos para o Senhor novamente. Obrigada porque o Senhor nos atraiu com laços de amor. Obrigada porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Obrigada porque o Senhor diariamente, Pai, nos ensina, nos ajuda, Pai, a ter fé, porque de fato nós precisamos do Senhor até para nos ensinar a ter fé. Porque de fato nós não somos nada sem o Senhor. Então o Senhor é tudo em nós. Nós declaramos o nosso amor ao Senhor, a nossa adoração. Dizemos, Pai, que o Senhor é tudo aquilo que nós temos, Pai. E que o Senhor é a viva esperança em nós. E nós te louvamos por isso, louvamos porque nós sonhamos, Pai, por estar contigo, Pai. E de fato isso precisa ser um anseio, um desejo do nosso coração todos os dias, Pai. Nós pedimos também, Pai, por aqueles que ainda não chegaram. Pedimos que o Senhor os traga, Senhor, em segurança. Agradecemos por aqueles que já estão aqui. Também pedimos ao Senhor por aqueles que estão enfermos, que não poderá vir, que o Teu amor os alcance, Pai, que o Senhor possa restaurar, Pai, toda a saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela nossa congregação, pelos nossos pastores. Louvamos ao Senhor pela vida deles. Pai, louvamos ao Senhor pela disponibilidade deles de servir o corpo de Cristo, Pai. Obrigada pelos ensinamentos que eles nos têm nos dado através da Tua palavra. Obrigada por isso, Jesus. Nós pedimos que o Senhor permaneça conosco, que possamos entregar ao Senhor um culto, Pai, racional, onde o Senhor seja o centro da nossa pregação, Pai, em nome de Jesus. Nós te adoramos, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia novamente para aqueles que eu ainda não vi. Com muita alegria que eu estou aqui. Muito temor ao Senhor, tremendo, com as mãozinhas geladas. Mas meu esposo me convocou. E é uma honra mesmo. Eu estava falando com a Vivi, que já tem um tempo que o Zé estava falando comigo, não, amor. Eu vou conversar com o pastor, vou falar com ele que você já está caminhando aí para poder abrir o culto e compartilhar a palavra do Senhor conosco. Eu falei, não, agora ainda não, espera um pouco, deixa. E aí, essa semana ele me convocou e não teve como eu fugir. E de fato é uma grande honra, né? Nós podemos compartilhar a palavra do Senhor com o corpo de Cristo. É uma responsabilidade também, né? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela é tudo aquilo que nós precisamos para viver. Então vamos lá. Então, eu queria compartilhar com vocês lá, eu queria que vocês abrissem Apocalipse 21, por gentileza, para nós começarmos. Mas antes de nós lermos, eu queria fazer só duas perguntinhas para vocês. Quem é Jesus para vocês? Se Ele é o mais importante que existe na vida de vocês. Eu queria que a gente refletisse sobre isso, porque o que nós vamos decorrer hoje vai se voltar assim, exatamente para aquilo que o Senhor é em nós. Porque nós só podemos dizer de algo se nós experimentamos isso, se nós de fato conhecemos. Então, só posso dizer que o Senhor é tudo aquilo que eu tenho na minha vida, se eu de fato ter Ele como o Senhor e Salvador da minha vida. Não só como Salvador e Redentor, mas como Senhor da minha vida. Então, eu queria que vocês refletissem sobre quem é Jesus para vocês. Aquilo que de eternidade, aquilo que gera em nós, de arrependimento, de gratidão por ter morrido por nós na cruz. Então é disso que eu estou dizendo, é isso que precisa ser gerado em nós, muito mais do que emoções, e claro que somos seres que temos emoções, mas isso precisa ser racional. Eu preciso de entender quem Jesus é racionalmente. E assim eu queria começar, vamos então ler a palavra do Senhor. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado
passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então, quando nós vimos aqui João falar sobre a Nova Jerusalém, aquilo que ele viu, primeiro quando ele fala no capítulo 4, quando ele descreve, assim como ele vê os céus, como ele vê o Senhor, o trono de Deus, que é de fato muito além daquilo que nós podemos imaginar, né? Ele descreve de uma forma tão detalhada e tão assim, rica de detalhes mesmo, que ele compara com pedras preciosas, com o arco, com tudo aquilo que ele vê diante do trono de Deus. E então, quando nós lemos aqui também no capítulo 21, a Nova Jerusalém, que João viu tudo restaurado, que o Senhor diz que, na verdade, ele adornou a sua noiva, foi ele mesmo que adornou a sua noiva, que ele habitará conosco, que estaremos ali eternamente com o Senhor. E é disso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Que o céu não é só nosso destino, ele é a nossa origem. E bom, não sei para onde vocês vão, mas eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para junto do Senhor, porque é lá que eu quero estar todos os dias da minha vida. Porque somos forasteiros e um lar passageiro. Porque aqui não é o nosso lar. O nosso lar é com o Senhor. É com o Senhor da glória, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então nós devemos ansiar pela eternidade, pela volta de Cristo todos os dias da nossa vida, porque Cristo é a nossa esperança da glória, Ele é tudo aquilo que há em nós. E enquanto nós de fato esperamos que Cristo volte, temos uma missão aqui, né? Pregamos o Evangelho a tempo e fora de tempo, apregamos as boas novas do Senhor, ensinamos o povo a ansiar pela eternidade. Graças ao Senhor Jesus, aqui na igreja nós ouvimos bastante sobre a eternidade, mas hoje falar sobre a eternidade para uma geração imediatista, uma geração que quer tudo para hoje, uma geração que não assim, tem paciência de esperar a volta de Cristo. Assim, se Cristo não voltou hoje, eu resolvi fazer a minha vontade. Na verdade, porque eu quero que seja feita a minha vontade, então eu quero que Ele volte na hora que eu quero, não na hora que Ele tem que voltar. Então, se eu tenho que esperar a volta de Cristo, eu não quero. Então eu vou me entregar às minhas próprias paixões. Então, de fato, nós falamos de eternidade para uma geração hoje que quer tudo de fast food, né? Que quer tudo pronto, que quer tudo para ontem. É um desafio, exatamente, essa palavra que eu queria, pastor. Mas enquanto nós entendemos o que é o céu, quando nós entendemos o que é a eternidade, nós entendemos que nós não temos a nossa vida mais como preciosa. Porque assim como Paulo disse, né, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque, de fato, não tenho a minha vida mais como preciosa, porque eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço
faço aquilo que o Senhor quer que eu faça. Né? Nós abrimos mão e morremos de fato para os nossos desejos, e assim tem que ser, porque se nós assim não fizermos, a vontade do Senhor não vai ser feita nas nossas vidas. Se não nos esvaziarmos de nós mesmos, deixar todo o nosso eu para trás, a vontade do Senhor não vai ser feita, porque na verdade não vai ter nem espaço para o Senhor dentro de nós. E aí quando a gente pensa no céu, quando a gente pensa na eternidade, a gente pensa que lá teremos um estado pleno de felicidade. Lá vai ser o nosso descanso eterno. A Bíblia fala que vai ser o nosso descanso eterno, vai ser o nosso deleite. Nós vamos nos deleitar no Senhor todos os dias. Não vai ter mais sofrimento, mais choro. E nós também não temos assim, quando nem doença, nem nada. De fato, quando eu penso na eternidade, nos céus, eu não penso só naquilo que o céu tem para me oferecer, mas eu penso na presença do Senhor, porque ela vai ser diária nas nossas vidas. A gente vai estar com Ele. É só fazendo um ajuste aqui, para a gente poder colocar uma... aqui, ó, obrigado. Só para a gente poder fazer um ajuste. Quando a gente fala assim, a nossa vida eterna no céu, não é no céu literal, sim, é na presença de Deus. Oi, gente, tá bem, minha filha? Quem é vivo sempre aparece, né? Paz, igreja, Deus abençoe a todos. Então, o que acontece? O céu não é literal, não é nesse aspecto da eternidade, porque nós vamos ficar com o Senhor por um tempo dos ares, quando Ele irá arrebatar a igreja, e depois o Senhor vai habitar conosco aqui na terra restaurada. Por isso, novos céus e nova terra. Só para a gente fazer esse ajuste, para a gente continuar, por favor. Obrigada, pastor. Glória a Deus por isso. E aí a gente pensa assim, que de fato o céu é o céu porque o Senhor está nele. Amém. Aí interessante dentro disso, Fica à vontade. Só para não trabalhar mais. Escuta só, o que é o céu? É o lugar de Deus. Então onde Deus está é céu. Aí quando João vê Nova Jerusalém descendo, ataviada como noiva do céu, ele vê o Senhor Jesus, o Cordeiro, vindo. Então o Cordeiro vem e desce e se instala na terra. Se Deus está na terra, a terra é céu. É isso que nós temos que entender. É onde Deus está. Então o Cordeiro vai vir e vai habitar conosco. Porque se você está achando, irmãos, que mesmo com o corpo glorificado você consegue ver Deus, você está enganado. Você vai ver o Cordeiro. Porque quem vê o Cordeiro vê Deus. Então nós vamos ver Deus através do Cordeiro. Porque, irmãos, a imensidão de Deus, ela é demais para nós. Você sabe o que é demais para nós? É demais para nós, porque Deus é tão amoroso que Ele sabia que se Ele aparecesse, todo mundo morria. O que Ele fez? Enviou o Cordeiro em semelhança, para a gente poder olhar para Deus através do Cordeiro que é Jesus. Então nós veremos o Cordeiro e automaticamente veremos Deus. Se o Cordeiro vai reinar na terra, o céu é terra. Onde Deus está, é céu. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso o céu reina. O céu reina. Aleluia. Glória a Deus. E... outro dia eu citei esse negócio aqui no discipulado. Está lá no negócio do Zé, lá no perfil do WhatsApp, o céu reina. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E além de uma geração imediatista, um dos desafios de nós pegarmos sobre a eternidade, de ensinarmos sobre a eternidade para as pessoas, o anseio pela eternidade, o anseio por estar na presença de um pastor falou algo tão lindo que nunca saiu da minha cabeça. Ele falou assim, que quando nós estivermos no céu, nós vamos conhecer o Senhor dia após dia. A gente ainda vai ter mais um tanto de coisa para conhecer o Senhor. Isso, na eternidade, isso é maravilhoso. Sabe? Então assim, glória a Deus porque estamos aqui. Glória a Deus porque há um propósito de fato do Senhor sobre as nossas vidas. Eu estava compartilhando com o Zé hoje mais cedo, quando eu me converti, de verdade, há uns 8 anos atrás, realmente abri mão de todas as coisas que me prendiam, né, para servir ao Senhor. Eu pedi ao Senhor, desde quando eu me converti, eu falava, Senhor, me leva para junto do Senhor. Eu quero tanto estar, porque o meu anseio de estar com o Senhor é tão grande que eu falo, Senhor, eu abro mão de todas as coisas. Eu sonhava em casar, ter filho, Senhor, eu abro mão de todas essas coisas só para estar com o Senhor. Porque o Senhor é tudo aquilo que eu tenho. Nada mais me importa se eu estiver com o Senhor. Ainda não é o tempo, porque Ele não me levou. Porque se fosse a vontade do Senhor, Ele já tinha me levado.
Zé que agradece. Aos propósitos do Senhor ainda ser cumprido na minha vida. Amém. E aí, para a glória dele. E eu que eu quero cumprir rápido esse propósito para que ele me torne para ele. E aí eu tive um sonho. Claro que sonhos são algo pessoal, mas que o Senhor me levou até ele. E aí eu me rendi diante do Senhor, chorei muito quando eu estava ali na presença do Senhor. Só que o Senhor me mostrou outras coisas. Ele não só aquilo que não só está na presença dele, mas ele mostrou outras coisas que até algumas já estão acontecendo. Só que isso há tantos anos atrás, que o que ele me mostrou para mim não importava, porque o que eu mais queria era estar na presença dele. E eu falei com o Zé que pode ter até sido uma imaturidade minha, porque se eu tivesse entendido aquilo que o Senhor queria me ensinar e me falar, eu já estaria orando pelas coisas que estão acontecendo há muito tempo. Mas, graças ao Senhor Jesus, Ele nos dá maturidade, Ele nos ensina, Ele entende, né, o nosso processo de crescimento. E aí eu acordei, o Senhor me acordou. Isso foi mais maravilhoso. Que eu já acordei quando Ele me chamou pelo nome, e eu já sentei na cama e falei: eis-me aqui, Senhor. Falei: Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sabe? Claro que a experiência é algo pessoal, mas de fato o Senhor, Ele atende os desejos do nosso coração, né? Assim, não só até para nos ensinar e nos mostrar o propósito dele, não só sobre a nossa vida, por nós, mas para toda a humanidade, né? Porque de fato o Senhor se entregou por toda a humanidade, para aqueles que creem nele. Não foi só por mim, pessoal, foi pelo meu esposo, pelo Marcelo, por todos aqueles que creem nele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Mas além de termos uma geração imediatista, nós temos uma geração, geração que pensa em bens materiais. Até porque quando a gente fala do céu, a primeira coisa que a gente pensa é o que vai ter no céu, além da presença de Deus, além de Jesus estar conosco, de reinarmos com Jesus. A gente pensa, claro que é tudo muito lindo, como o que João nos relatou, ruas de ouro, são simbologias, mas é tudo muito lindo. Mas muitas das vezes a primeira coisa que a gente pensa é isso: nossa, lá no céu vão ter ruas de ouros, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Nós vamos ter a presença de Jesus diariamente. Isso é suficiente para não ter mais nada. Aleluia. As pessoas às vezes falam assim: nossa, mas que chato, né? Vai ser o céu. A gente vai fazer o que no céu? Não importa se eu ficar com os 24 anciões que se prostram diante do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, que fez todas as coisas, que é hoje e que foi ontem, que é o que há de vir. Não importa se eu ficar só fazendo isso o resto da eternidade, mas eu vou estar diante do Senhor, do meu Criador. E é isso que nós precisamos ansiar diariamente. E nós estamos vivendo de fato numa geração que tem dado mais valores aos bens materiais. E se nós amarmos mais as coisas, até o nosso próprio marido, pai, mãe, filhos, nós não somos dignos do Senhor. Assim, ele diz que quem ama mais a mãe, os filhos não são dignos dele. Então nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas e ansiar pela volta do Senhor Jesus Cristo, sabe? Onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor da glória. E aí eu queria falar de 3 pontos que eu julgo importante para nos atermos à eternidade. Um é a obediência. Lá em Hebreus 5:8. Peraí. 5:8:9. Diz assim: 8:9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, de fato, assim como a Bíblia diz que quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então nós precisamos, porque enquanto Jesus não volta, nós temos uma missão aqui, de pregar o Evangelho, de ensinar sobre a eternidade, sobre o que há de vir. Mas também precisamos ser coniventes com aquilo, precisamos testemunhar aquilo que nós cremos, a fé que nós professamos, e assim vivemos conforme a Bíblia diz que nós devemos viver. Então, se nós amarmos as outras coisas mais do que
nós amamos o Senhor. Se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor, nós não amamos o Senhor. Nós somos mentirosos. E então, exatamente. E nós somos seres que se relacionam. Isso é tão maravilhoso, né, pastora? Porque o Senhor nos ensina através dos nossos relacionamentos diários, com o nosso cônjuge, com os nossos pais, sobre o amor, sobre de fato se entregar, sobre entender como o Senhor se entregou por nós, o amor que o Senhor Jesus teve por nós, ao ponto de morrer por nós, por todos nós que assim cremos nele. E através dessa morte, né, da cruz, nós conseguimos amar o outro, através de Jesus Cristo. Nós entendemos o que é o amor. E o outro ponto, além da obediência, que eu queria falar é sobre a santificação, que também está em Hebreus 12, 14. Todo mundo conhece. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, assim como a Bíblia diz, se depender de vós, tenha paz com todos. Então, de fato, precisamos ter paz com todos, porque se nós não nos esforçarmos, assim como a Bíblia está dizendo, para termos paz, que isso é uma característica da santificação, porque o processo de santificação nós entendemos essas coisas, que temos paz com todos, que o outro me fere, que o outro age comigo de uma determinada maneira que eu acho que não deveria agir, mas mesmo assim eu preciso ter paz com ele, eu preciso estar em paz com ele, eu preciso amá-lo, e não é só deixá-lo para lá, é amá-lo, é me relacionar mesmo assim. E isso é muito bom, porque só o Senhor Jesus, só através de Cristo que nós conseguimos nos relacionar dessa forma. E aí nós vamos, e a terceira é a perseverança, que lá em Tiago 1,12, que é logo depois de Hebreus, fala assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha que coisa mais linda. Nós precisamos ser aprovados para que possamos receber a coroa da vida. Então, um dia eu falei há uns anos atrás para uma turma que talvez não estivesse tão madura, eu espero que vocês estejam para ouvir o que eu vou dizer, que é o que eu quero, o anseio do meu coração, é que nós passamos por perseguições, porque eu acho que enquanto nós não formos perseguidos, nós vamos viver uma vida de repente entrega as nossas próprias paixões, as nossas vontades, porque está tudo muito fácil para a gente acha que a perseguição que a gente sofre no serviço, na faculdade, na escola, nossa, mas eu sou perseguido porque o meu chefe. A gente não sabe o que é perseguição na verdade, porque Cristo sofreu, Paulo sofreu, João sofreu, Pedro choveu e foi aperfeiçoado. E eu ainda lembro de Estevão, quando ele foi apedrejado, ele não reclamou, ele não chorou, ele olhou para o céu e falou assim: o céu está aberto. Ele viu o céu aberto e a glória de Deus, e isso foi suficiente para ele entregar o Espírito. E orar para que o Senhor perdoasse aqueles que estavam apedrejando. Assim como Jesus falou: Senhor, os perdoam porque eles não sabem o que eles fazem. Porque de fato precisava se cumprir o que a Bíblia diz que deveria se cumprir, para que o Senhor morresse por nós e pudéssemos através disso ter salvação, ter vida eterna. Mas é lindo ver esses homens na Bíblia, e eu não quero que seja só lindo ver a história deles. Eu quero viver a minha história, viver aquilo que o Senhor tem para mim, mas viver de fato o Evangelho de Deus, sabe? É ser ousada para falar do amor de Jesus, para falar daquilo que o Senhor sofreu, porque hoje nós de repente nos deparamos com situações onde a gente prefere dar um passo para trás do que falar da fé que nós professamos, porque não vai ser conveniente para mim, porque eu vou ter consequências negativas sobre aquilo que eu vou dizer, mas de fato nós não podemos negar nossa fé, nós não devemos negociar nossa santidade, nós não devemos negociar a palavra do Senhor, porque isso é ansiar pela vida eterna, porque quando nós entendemos essas coisas, nós conseguimos amar o céu, ansiar, assim como o pastor disse, o céu é onde Deus está. E nós amamos porque vamos estar com o Senhor. Assim como a gente leu aqui em Apocalipse,
que João viu Jesus descendo com a Nova Jerusalém, restaurando todas as coisas, e nós estaremos na presença de Deus com Jesus eternamente. Então, assim, isso é suficiente para nós ansiarmos a eternidade. Nós temos que entender que nós somos peregrinos. Peregrinos. Exatamente. A pergunta. Por que Estevão não reclama? Ele tinha maturidade suficiente para entender a obra de Deus. Cheio do Espírito Seu Santo. propósito. E qual que é o propósito final de Deus para todos nós? A glória. Então Estevão viu a glória de Deus. Exatamente. Então quando ele olhou para o céu aberto e viu Jesus em pé, ali do lado do trono, e falou assim: o que? Estou indo para lá, pode jogar pedra, meu filho, fica à vontade, manda mais. Ou seja, a palavra de Deus nos diz algo que é fundamental, e a Manu está tratando da eternidade, é essa comparação que Paulo fala. A leve e momentânea tribulação não dá para ser comparada com o peso eterno de glória que virá sobre nós. Então Estevão não estava se importando com o que ele estava padecendo ali, porque ele cumpriu o propósito de Deus. O propósito de Deus para Estevão é até aquele momento, e ele cumpriu até o fim de acordo com a vontade de Deus, e ele ansiava a eternidade. Porque se nós esperarmos nessa terra, diz Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então sabe por que nós nos entristecemos aqui? É porque nós não olhamos para a eternidade. E a Bíblia, ela nos manda olhar para a eternidade. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Quem acha que nunca mais a partir de hoje vai passar de tribulação? Ainda bem que vocês acham. Tenho certeza. Sabe por quê? Porque eu até quero dizer uma coisa, viu, Manu? Não precisa nem pedir para ter tribulação, não, sabe, perseguição, não. A palavra de Deus fala que todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Então, se você não quiser perseguição, é só ficar no pecado. Agora, se você quiser uma vida de santificação, você vai padecer perseguição. E essa perseguição vai ser boa para te aperfeiçoar, para que você cresça no conhecimento do Senhor, e mais do que isso, para que Deus molde esse caráter mais ou menos que a gente tem, porque nós precisamos ser moldados. Deus precisa nos mostrar onde ainda nós estamos distante de quem é Jesus. Porque se nós precisamos ser, cada dia de fé em fé, de glória em glória, mais parecidos com Cristo, Deus vai trabalhar em nós para nos fazer mais parecidos com Jesus. E se Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento, o servo não é maior do que o seu Senhor. Então não acha que vai ser sobre água fresca. Esse evangelho de vem para Jesus que ele resolveu tudo. Sim, ele resolveu o principal problema da humanidade, que é o pecado. Ele resolveu. Hoje o pecado não tem domínio sobre nós mais, e nós rompemos e vencemos e dominamos sobre ele através do nome de Cristo. Mas as perseguições, elas são reais. Os sofrimentos existem. E eles vão nos ensinar quem Deus é. E mais do que isso, ele vai ensinar qual é o propósito de Deus para mim e para você. Oi? E o Deus toda graça, o Deus toda graça, ele chamou sua glória de ele mesmo, depois de padecer por um pouco, né? Há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, o sofrimento é para isso. Fortificar, firmar e fundamentar. Ou seja, fundamentar no Senhor, para que nós possamos entender quem Cristo é. Não é? As pessoas acham que simplesmente aceitei Jesus, todos os meus problemas estão resolvidos, não é? A casa própria chegou, o carro novo também, aqui não. Eu quero te dizer que o Senhor, ele vai nos moldar. Esse evangelho de prosperidade que vem para Jesus, está tudo resolvido, esse é o evangelho mentiroso. Paulo fala que isso é anátema, é maldito, porque o evangelho é Cristo morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, conforme diz a Escritura. Então, por causa do sangue dele, da obediência dele, por causa da obra dele, é que nós somos justificados. Então nós temos que ter os nossos olhos na eternidade. Eternidade. Se você olhar um problema e falar, estou com um problema, olha para a eternidade. Você vai ver que esse problema é nada, mediante a eternidade que nós vamos desfrutar. O grande problema é que nós olhamos para o problema, olhamos para a circunstância. O pastor, só não sabe o que falaram comigo. Minha alma está dolorida. Meu filho, Jesus falou que você é filho dele. Para com bobagem, deixa a pessoa falar o que ela quiser falar. Se você estiver errado, você tem que mudar mesmo.
Agora, se não tiver, fica tranquilo, continua seguindo o Senhor, continue de frente. Nós ficamos paralisados por pequenas coisas e nos esquecemos do reino que espera por nós, um reino que nós já pertencemos a Ele, mas que nós ainda o teremos plenamente no último dia. O último dia, vem. É isso, pastor. Só continuando, igual, por exemplo, a questão do ser humano, nós olhamos para o céu. Então, quando a gente vai para o céu, nossa mente não é essa aqui, não é outra. Então, não tem nada chateação que eu vou fazer aqui, se eu vou trabalhar, se eu vou comer. Tem gente querendo, tem gente assim, ô pastor, eu vou encontrar com meu marido no céu. Você está preocupado com isso? Eu quero encontrar com Jesus, irmão. Presta atenção. Eu vou querer encontrar com o marido, esposo, com filho. Eu quero saber disso não. Eu quero encontrar com Jesus. Agora, se os filhos estiverem lá, se os esposos estiverem também, está tudo bem. Agora, isso eu quero. Eu vou falar isso para você. Manu, dá licença. Eu vou te dar mais 10 minutos, só porque eu fiquei irritado aqui agora. Fernanda, você está aqui, minha filha, glória, aleluia. Olha, restaurada para a glória de Deus, Dorival, graças a Deus, tudo bem? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, vamos falar a verdade. Nós, como cristãos, precisamos parar com essa mesquinhez de vida. Eu fico assim, mas lá no céu eu vou ficar sozinho? Irmão, você está preocupado com coisa terrena. Dona Mercedes, essa menina não vai ligar para a senhora no céu. Aleluia, Dona Mercedes. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, é isso. Nós precisamos parar com essa ardência de coisas humanas. Isso, sabe o que é isso? Isso é idolatria. São os ídolos do coração, porque nós não desprendemos das coisas dessa terra. Se eu não tiver, não, se o Marcelo não estiver aqui na igreja, não vou na igreja, não. Aí, irmão, para com esse negócio. Apesar de ser feio assim, pode vir. Eu quero falar para você uma coisa: a palavra de Deus nos garante uma vida plena com Ele. Nós somos plenos no Senhor. Imagina o que é você estar na presença do Deus vivo, ministrando ao seu coração não somente palavras inefáveis que você nunca ouviu, mas mais do que isso, você ter ausência de dor, você ter ausência de enfermidades, você ter ausência de sofrimento, você não tem mais que se preocupar com absolutamente nada, você não tem que pensar no dia de amanhã. Sabe o que é isso? Paz, paz genuína e verdadeira, em que eu estou pleno na presença de Deus, eu estou completo. É suficiente olhar para Jesus. É só isso. É o Nishlem, né, no hebraico, que está consumado completo. Completo. Shalom, Shalem. E ainda tem o tetelestai. E não é no grego para a gente completar o trem direito, né? Fazer o trem completo. Porque nós precisamos entender isso. É porque aqui, sabe por que a gente anseia as coisas e alguma coisa ainda? Porque nós não estamos ainda completos. Nós temos o reino, mas ainda não. Porque ele ainda não está completo. Mas no dia que ele estiver completo e pleno em nós, nós vamos entender o que é o reino de Deus. E aí nós vamos entender que o reino de Deus, como bem gosta de dizer o nosso irmão Zé, não é bebida e nem comida. Então essas coisas da terra não pertencem ao reino de Deus. Tem gente preocupada se vai comer no céu, tem gente vai preocupada que vai trabalhar no céu e tal. Eu quero saber até diante de Jesus. Minha mãe falou assim: Valcimar, se eu for para o céu e eu estiver lá lavando o banheiro do céu, eu falei: fica você lavando o banheiro, eu vou estar lá com Jesus. Eu quero saber que está do lado dele ali, minha filha, colado dele. Eu vou caçar trabalhar no céu e eu vou fazer a vontade de Deus. Se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Agora eu preciso fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, tira os seus olhos da terra, tira os seus olhos da transitoriedade desse mundo de problemas. Viva na plenitude do Espírito. Viver na plenitude do Espírito não é esquecer os problemas, não, é saber que Deus é poderoso o suficiente para te encher, para que os problemas se tornem nada diante dos seus olhos, porque você crê naquilo que Ele preparou para você, que está pronto, preparado para você desfrutar eternamente. Irmão, 80, 90 anos, o que é isso comparado com a eternidade? Me conta. O que é isso comparado com a eternidade? Nada. Aí a gente fica assim: pastor, depois de amanhã tem que resolver um problema, e fica coçando a cabeça, e descabela. Eu não vou poder descabelar muito mais não. Aí descabela um monte de trem e
qualquer sido o principal, que Deus está controlando a sua vida. Ele é Senhor. Ele é Senhor, não é? E a gente fica assim, Senhor, o Senhor está vendo? Ainda pergunta. Você tem mais 10 minutos? Só para testificar aqui o que a Manu está falando, assim, eu me lembro que eu compartilhei com o pastor essa semana. Eu creio que o Senhor trouxe essa palavra para falar conosco, porque Ele me colocou a eternidade também. E a pergunta que Ele me fez foi: por que você ainda continua preocupada com essas coisas? E Ele me confrontou, porque você ainda está olhando para essa terra. Então eu creio que o Senhor, Ele quer falar conosco a esse respeito, porque eu fui confrontada nisso. E para testificar, porque o Espírito é o mesmo, né? E é para a glória dele, porque nós não somos nada. E uma das coisas também que o Senhor me exortou foi: agradece pelo que você tem, agradece pelo que eu já te dei, né? Não queira coisas que eu não tenho para você. Então, assim, uma outra palavra que Ele me trouxe, além da eternidade, foi a gratidão. Seja grata. Seja grata, porque a gente às vezes esquece, né? A gente às vezes da generosidade do Senhor para conosco. Né? E que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e são motivos de nós sermos construídos. E Ele falou assim para mim: eu estou, Ele me confrontou nisso, onde está a sua gratidão? Né? Onde está a sua gratidão? Então, e eu realmente fui muito confrontada, e eu me alegrei nessa exortação, e me alegro aqui hoje do Senhor usando a sua vida, Manu, para nos exortar para a glória dele. E o meu esposo aqui também ser instrumento para complementar, e os irmãos também, porque às vezes nós nos esquecemos de agradecer, nós muitas vezes nos esquecemos de olhar para a eternidade. Queremos as coisas dessa terra, queremos, às vezes nos apoiamos nisso, e isso, irmão, é pecado. Nós não podemos esquecer, isso é pecado. Né, que o Senhor possa realmente continuar nos confrontando, porque se Ele não nos fizesse isso, nós não seríamos filhos, seríamos bastardos. Né? E eu glorifico o Senhor por isso. Eu não vou falar tudo que os pastores falaram de novo, porque eles falaram muito bem falado e complementaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas de fato é isso, pastor, que eu queria falar. Que Jesus é suficiente para nós não estarmos com os nossos olhos mais voltados para essa terra, e sim para Ele, e sim para a eternidade. Porque tudo isso é passageiro, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. E é nisso que devemos diariamente nos apegar mesmo. E aí, só mesmo para finalizar, para não tomar muito tempo, eu queria falar sobre a cruz e a regeneração que o Senhor traz para nós, porque na cruz foi implantada em nós a eternidade, porque a eternidade foi implantada em nós por causa da cruz, porque Jesus padeceu, porque Jesus morreu por nós, porque Jesus se entregou para hoje termos vida eterna. Então nós não podemos nos esquecer da cruz, não podemos separar isso da cruz, porque na cruz tudo isso foi gerado em nós. E o Senhor Jesus de fato se entregou por nós, por amor à humanidade, por amor a todos nós. E Jesus, Ele se entregou por nós. Eu estava falando isso para uma pessoa essa semana, que estava compartilhando algo sobre o filho, os erros dela. Ele é adolescente, e que ela falou com ele que ela não iria o desculpar pelo que ele fez, e que Deus estava muito bravo com ele, que Deus estava... Eu falei assim: olha, eu acho sim que você deve corrigir seu filho nos erros dele, mas eu só acho que você tem que tomar cuidado para você não falar para ele que Deus está lá longe, que Deus não vai ouvi-lo e que Deus não vai perdoá-lo, porque se nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa, porque o Senhor morreu antes da gente arrepender. Ele morreu para a gente arrepender, a gente não arrependeu para Ele morrer, foi ao contrário, Ele morreu sem nada em troca, nem arrependimento. Exatamente, coloca Deus como um Deus que pune,
Porque eu falei, olha, as consequências dos nossos erros são nossos. Não é Deus que nos pune, não é Deus que nos chicota lá de cima, então você vai sofrer isso, isso e isso por causa disso, disso e disso. Eu falei, não, são as nossas escolhas erradas. Então, isso nos faz lembrar e entender que Jesus morreu para que nós pudéssemos nos arrepender. Ele morreu sem nada em troca. A gente não fez nada para ele morrer, ele simplesmente morreu. Então, na verdade, a gente não fez nada para ter herança da eternidade. Jesus fez. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus implantou isso em nós através da cruz. E é isso que devemos pensar toda vez que nós olhamos para a cruz. Não só Jesus que perdoou os meus pecados, bonzinho. Jesus, ele é tudo isso, mas Jesus, na verdade, ele é muito além disso. Ele é Salvador, ele é Redentor, ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor da nossa salvação. É com ele que nós vamos habitar eternamente. E é isso que devemos ansiar, para que nós possamos desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor nos céus. Para que a gente possa estar, assim como o pastor brincou, mas de fato é assim que eu penso, quando eu puder sentar nos pés do Senhor Jesus, porque às vezes eu ouço o pastor falar, eu falo, nossa, dá vontade de ficar assim sentado, sabe? Nos pés, ouvindo, porque de fato, quando ele compartilha a palavra de Deus, porque isso enche a nossa alma, a nossa existência, o nosso ser, porque a palavra de Deus é viva e eficaz em nós. Então pensa eu ouvir isso do Rei da Glória, pensa eu ouvir isso do Senhor, de todas as coisas, do que fez, e todas as coisas por ele existiram e vieram a existir. Além dele criar todas as coisas, ele mantém a obra que ele mesmo fez, ele é sustentador de tudo isso que nós deleitamos, para o nosso deleite. Então, imagina nos céus como nos deleitaremos na presença dele, tudo aquilo que temos para ouvir e aprender do Senhor. E o mais importante, iremos glorificá-lo para todos sempre, como Senhor de todas as coisas. E só para finalizar, eu queria falar que quando Jesus nos encontrar, que ele diga, venham benditos dos meus pais, que eu preparei tudo para vocês antes da fundação do mundo. Venham se deleitar de tudo aquilo que eu mesmo preparei para vocês. Então, o Senhor Jesus, ele é maravilhoso e nós ficamos de fato extasiados quando ouvimos o nome do Senhor, porque além de ele morrer, de se entregar por nós, de nos trazer salvação, de nos ensinar a palavra através do Espírito, de nos trazer entendimento, ele ainda preparou todas as coisas para quando estivermos com ele, possamos nos deleitar nele. Então isso é suficiente para ansiarmos pela eternidade. Então tire de fato os seus olhos daquilo que te prende aqui. Meu marido é uma bênção na minha vida. Depois de Jesus, a melhor escolha que eu fiz foi o Zé para a minha vida, porque de fato ele acrescenta no reino de Deus para mim, ele me ensina. Mas mesmo, meu amor, eu te amando, eu quero que Jesus me leve para ele, porque eu amo mais ele. Então, mesmo que eu não esteja com você, eu vou estar com o Senhor, e isso é maravilhoso. E eu espero que você possa entender isso, porque eu tenho ouvido muitas pessoas falar comigo, eu queria muito estar com o Senhor, mas eu amo a vida que eu tenho, eu amo a minha casa, as minhas coisas. Eu falei assim, misericórdia. Jesus, traga de fato transformação na mente, sabe? Deixa para trás todas essas coisas e renova a sua mente com a palavra de Deus, para a gente entender que Jesus é suficiente na nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.